Muito bem, queridos. Temos refletido sobre a missão de Deus no livro de Isaías e as qualidades de uma igreja que atende ao chamado de Deus para o cumprimento dessa missão. Temos falado repetidamente, e pelo menos isso você vai sair daqui lembrando, eu creio, né? Que todo cristão é chamado a atuar na missão de Deus desse mundo. Que a missão de Deus é reconciliar consigo todas as coisas pelo advento do seu reino, inaugurado com a primeira vinda de Jesus. E que fazer missões, portanto, nada mais é do que cumprir o chamado, viver, testemunhar o reino de Deus no mundo, no contexto onde você está, e a partir do contexto onde você está, no contexto onde nós estamos e a partir do contexto onde nós estamos. Isso é um movimento que não diz respeito só ao indivíduo, diz respeito às famílias, diz respeito a toda a comunidade de fé. Quais foram as qualidades que nós vimos até aqui? Aqui eu vou sintetizar num slide só para ficar mais tranquilo para você. A primeira delas foi que uma igreja que atende prontamente o chamado luta contra a inércia espiritual e a insensibilidade ao impulso missionário de Deus. Essa é uma igreja que procura discernir constantemente, frequentemente, sempre, tanto no aspecto individual quanto comunitário, qual é a saúde da sua caminhada com Jesus. Ela não tem medo desse diálogo, ela não tem medo de fazer uma autoavaliação, ela não se esconde atrás de qualquer espécie de roupagem religiosa, ela é honesta a respeito desse diálogo. A segunda qualidade que nós vimos aqui é que essa igreja também responde ao chamado, ela é formada por gente de fato piedosa, gente de fato devota, gente de fato reverente, não é aquela devoção religiosa, é aquela devoção de quem anda com Deus de fato, de quem teme a Deus no sentido de reverenciá-lo, de ouvi-lo, de buscá-lo, de ter uma comunhão com Ele. E o faz também por gratidão. Há um movimento de gratidão no coração, nós somos movidos nesse processo por gratidão. Essa também é a igreja que atende ao chamado. Na sequência, nós começamos a refletir sobre os cânticos do servo, fizemos isso inicialmente, começamos isso a semana passada, os cânticos do servo ali em Isaías, buscando entender um pouco mais sobre o escopo da missão de Deus e como isso afeta quem responde ou quem fala, eis-me aqui para Deus. Ok? O que nós vimos a semana passada, então? Começamos a ver, né? Nós pincelamos o escopo das mensagens da semana passada até daqui, 4 mensagens da semana passada para frente. Né? O que nós vimos aqui? Vimos o ponto 1 aqui, Isaías 42, de 1 a 9, que o servo de Deus, o servo do Senhor, é o agente divino para a cura das nações. Nós entendemos ali que esse termo, servo do Senhor, é um título messiânico, e que esses cânticos em Isaías, eles descrevem o chamado, a missão, os sofrimentos, a morte, a exaltação do Messias, 750 anos antes disso ocorrer. Só 750 anos depois dessa profecia colocada ali, apresentada, revelada a Deus para Isaías, é que o Senhor Jesus vai encarnar. É que o Filho, de fato, vai aparecer no mundo e vai começar a sua trajetória para cumprir a missão. E com base no cântico do servo, em Isaías 42, 1 a 9 aqui, nós vimos que uma outra qualidade essencial para sermos uma igreja que atende ao chamado vai entrar aqui, deve entrar, entrou, é que ela é uma igreja que tem consciência ativa sobre o grande problema do mundo e o objetivo final da missão de Deus. Você se lembra qual é o grande problema do mundo? Vamos falar bem alto aqui. Uma pessoa se lembra, isso já me dá alívio. Qual é o grande problema do mundo? Idolatria. Idolatria. Nós vimos isso. Qual é o objetivo de Deus no processo? Restaurar consigo todas as coisas. Nota 10. Tá? Qual o problema do mundo? Idolatria. E nós não estamos de fora desse problema, certo? Lembra-se disso? Ele nos belisca também. E o objetivo final de Deus é restaurar consigo todas as coisas. Não é? Lembro aqui de ter feito uma citação do Raymond Ortlund, um dos autores que eu usei na semana passada.
Qualquer fonte de vida, qualquer explicação da realidade, qualquer força para viver que roube de Cristo sua glória exclusiva em nossos corações é um ídolo e inevitavelmente nos degradará. Eu quero só fazer aqui um pequeno acréscimo. Uma pessoa muito querida essa semana me procurou dizendo: André, eu queria entender qual é a relação dessa dinâmica dos ídolos. Não ficou muito claro para mim a relação dessa dinâmica do problema dos ídolos apresentado na mensagem passada com Provérbios 4:24 e Mateus capítulo 15, versículo 18, se eu não me engano. E basicamente esses dois textos, tanto de Provérbios quanto de Mateus, falam do problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Que no coração você tem uma infestação acontecendo. Do coração procedem as guerras. Jesus vai falar sobre isso. Provérbios vai falar que é necessário que nós guardemos o nosso coração, porque dele procedem o quê? As fontes do quê? Provérbios 4:23, vocês se lembram? A gente já usou esse texto várias aqui. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o quê? O seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, é o coração que precisa de uma atenção especial aqui. Eu falei, olha, esses dois textos só comprovam aquilo que a gente já falou semana passada, que o coração do problema, ou melhor, o coração do problema é o problema do coração. O homem precisa guardar o seu coração porque todos os ídolos criados por nós servem ao ídolo maior. E quem é o ídolo maior? Nós mesmos. Então, veja bem, nós fechamos a mensagem do domingo passado falando que nós lidamos com Deus, vimos que nós lidamos com Deus que não desiste da sua criação. Um Deus que vai insistir na restauração de todas as coisas, ele vai em frente com isso, ele está indo em frente com isso, ele vai executar, ele está executando essa obra. E ele está executando o seu plano para restaurar consigo todas as coisas até que ele seja finalizado e eu creio particularmente que nós estamos às portas disso acontecer. É uma impressão, e uma oração também. Muito bem, como nós veremos no cântico de Isaías 49, que é o segundo texto, o segundo cântico do servo do Senhor ali em Isaías, esse plano promete desdobramentos, promete resultados extraordinários, ainda que nós não os vejamos imediatamente. Você está vendo o Senhor Jesus reinando aqui hoje? Você se encontrou com Jesus hoje pela manhã? Cuidado que essa pergunta é capciosa. Aqueles que se encontraram com Jesus hoje pela manhã, levantem as mãos, por favor. Aqueles que não encontraram com Jesus, os outros que não levantaram a mão nenhuma situação, nem outra, estavam fazendo o que nesse mundo hoje pela manhã? Onde você estava? Você estava no mundo? Você foi para Marte, sei lá, enfim. Você se encontrou ou não com Jesus pela manhã? Sim ou não? Quem aqui pode dizer que não? Os dois estão certos. Como? Sim. Se eu te falar que você se encontra, se você falar, eu me encontrei com o Senhor em oração, eu busquei o Senhor em palavra, pela palavra, eu falei com Ele, eu orei em nome dEle, você se encontrou com o Senhor. Mas se eu perguntar, você encontrou com Jesus, você trombou com Ele ali na esquina, bateu um papo com Ele, foi tomar um café, ouviu, deu um abraço nele, poxa Senhor, que bom te ver. Você passou por isso? Essa experiência nós ainda não temos, e no entanto estamos aqui adorando a esse Deus. Não é interessante isso? Há desdobramentos que nós aguardamos ainda. Isso que nós estamos fazendo aqui, cultuar a um Deus que não vemos, se chama fé. Ok? Então nós estamos aguardando desdobramentos, resultados extraordinários, inclusive a volta desse Senhor em glória. Nós aguardamos a volta dele em glória. Um retorno que vai nos encher de alegria, que vai nos encher de ânimo. Então, mas enquanto isso, a gente tem que lidar com água passando debaixo da ponte. Quero ler com você aqui Isaías 49, 1 a 13. E aí, na sequência, nós vamos aqui entender aqui qual é o quarto ponto, qual é a quarta qualidade, baseada nesse texto, que nós podemos entender as igrejas que atendem ao chamado devem ter. Isaías 49, 1 a 13. Eu vou voltar um pouquinho o texto aqui para você não ficar antecipando as coisas. Ouvi-me, terras do mar, ou ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe.
O Senhor me chamou antes do meu nascimento. Desde o ventre ele me chamou pelo nome. Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, ok? Tornou minhas palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra da sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse, você é meu servo, Israel, e me trará glória. Respondi, mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora fala o Senhor, aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais do que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, para aqueles que não são judeus. E você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel diz àquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, àquele que é servo dos governantes, reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão, por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo certo eu lhe responderei, no dia da salvação o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles. Por seu intermédio restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo. Direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz. Serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. Não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor em sua misericórdia os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, e rompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo, e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. O texto termina aqui, desse momento, nós não vamos seguir em frente aqui. Termina com essa exultação de Isaías. Muito bem, vamos aqui por partes. Afinal de contas, deixa eu só aqui desarmar aqui. Estou com um problema aqui com o cursor do meu computador, já voltou, pronto. Muito bem. Vamos lá. Qual é o enfoque desse cântico? Antes de entrar nesse tópico que você já está vendo aqui. Qual é a intenção desse cântico que nós acabamos de ler? É anunciar a missão do servo, anunciar a missão do Messias, para que o plano redentivo de Deus se efetive. Ou seja, se o servo não entrar em campo, não tem restauração, não tem salvação. Lembre-se, nós estamos falando aqui da pessoa do Messias, do indivíduo Messias, que muitas vezes é equivocadamente atribuído à nação de Israel. Agora, há um outro ponto que eu já quero adiantar. Se você olhar para todo o contexto desse cântico, Deus deixa muito claro que Ele está preocupado com a nação de Israel e que vai restaurar essa nação. Então, uma das coisas que crente não faz é jogar contra Israel. Está entendendo? Isso não quer dizer que Israel deve ser defendido de forma crítica. Mas nós devemos orar e devemos lembrar que Deus tem projetos para essa nação, sim. E que há uma posição de direito, há promessas de estarem na terra por direito. Aquela terra lhes pertence. Eles estão lá porque Deus assim decidiu. Pagaram caro pela sua teimosia, pela sua rebeldia. Ficaram desterrados 1.900, cerca de 1.950 anos, ou 1.900 anos dali. Chegaram a perder a sua língua. Por 1.900 anos, o hebraico deixou de ser uma língua viva. Até que no movimento sionista, no início do século XX,
Deus restaurou a sorte desse povo de uma maneira impressionante. É um povo que não erra? Não é essa a questão. Deus tem aí um trato com eles, essa é a questão. Ainda tem um trato com eles. E cristãos que se levantam contra Israel não entenderam a Bíblia. Isso não significa que nós precisamos ser inimigos do povo palestino. Mas a gente precisa, sem dúvida alguma, se posicionar de uma maneira muito clara contra quem quer ver o fim de Israel. Não faz o menor sentido. Isso é antibíblico. Isso é o espírito do anticristo. E isso não pode habitar a igreja. Está claro isso? Ok? Então você tem aqui um pastor que é pró-Israel, não de forma crítica. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, agora você já não tem mais. Isso não quer dizer que eu seja anti-palestinos. Mas certamente eu sou anti-Hamas. Criminosos, terroristas que merecem toda a força da espada. Esses merecem. Ok? Só para deixar bem claro qual é a minha posição aqui. E você pode discordar de mim, a gente vai sentar juntos, você vai me pagar um café, eu posso pagar um café, você me paga um almoço, eu te pago um almoço, e a gente continua sendo amigos, mas com a Bíblia aberta. Só para a gente entender, então, o escopo daqui. Deus está falando de garantias que Ele dará, que Ele está dando para o seu povo prosseguir. Isso é importante aqui para a gente, tá bom? E prestando atenção às disposições do Messias, agora voltando aqui para o texto, né, e trazendo aqui para a nossa aplicação mais imediata, eu vou ter que vou pensar um versículo, na verdade, para a gente entender um pouquinho como isso pode nos ajudar a desenvolver uma qualidade de igreja que responde ao chamado. Mas prestando atenção às disposições do Messias, descritas nesse cântico, uma qualidade salta aos olhos: resiliência, determinação para cumprir a missão, porque a missão não vai ser fácil. A missão vai ser difícil, a missão vai ser complexa, ela tem uma série de complexidades que vão exigir do Messias um impulso, uma determinação singular. E mirando no servo, no exemplo do servo, se nós desejamos ser uma igreja que responde ao chamado, de fato, eu quero aqui propor uma quarta qualidade para vocês, que é essa que está exibida aqui. Nós precisamos, tal como o Senhor, persistir no cumprimento da missão, mesmo diante da aparente falta de frutificação. Quando eu falo frutificação aqui, eu falo de resultados. Eu usei a palavra frutificação para rimar, para ficar mais mnemônico para você. Ok? Agora, tá bom. Estou tentando aqui estabelecer um pouquinho de ordem nesse texto meio complexo que a gente acabou de ler. Você notou algo interessante nos pronunciamentos desse texto? Há vários pronunciamentos aqui. Você notou alguma coisa interessante nele? Quantos pronunciamentos há? Quantas pessoas estão se colocando ali nesse texto? Tem alguma ideia? Vamos facilitar aqui para você. Quem é a primeira pessoa, quem é o primeiro personagem que se manifesta nesse texto, nesse cântico? O próprio Messias, ainda não encarnado. Nós estamos falando, queridos, da pessoa do Filho. O Filho se manifesta aqui. É Ele quem está se apresentando aqui. É Ele quem está dizendo, eu vou cumprir a missão. É o servo falando sobre a sua missão. Aqui o que a gente está vendo é um pacto de Deus com o próprio Deus. Do Senhor, Deus, o Pai, provavelmente... Quando nós falamos a palavra Deus da aliança, nos referindo a Deus, a Trindade, mas essa distinção entre pessoas da Santíssima Trindade aqui. E o Filho se manifesta, algo muito incomum no Antigo Testamento, de uma maneira tão direta assim. Porque em outro momento ele vai falar sobre o que o Senhor disse a respeito dele, e o Senhor também vai se manifestar. E o que o servo está falando nesse momento? O que o Filho está falando? O que o Messias pré-encarnado está dizendo aqui? Primeira coisa, abrangência da missão. Terras distantes, terras da além-mar, todas as nações. A missão não é só para um grupo étnico, mas é para toda a realidade. Lembra do texto da ceia que nós mencionamos agora há pouco? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. A ideia de que o Senhor, que foi
Messias pré-existente, que já tem uma missão estabelecida antes mesmo da fundação do mundo, e está se apresentando agora, eu estou presente, está tudo acordado, está tudo certo, eu vou em frente com a missão. Qual é a missão? Ministrar a palavra de juízo, a palavra de salvação de Deus, que aqui é identificada como espada. Você vai ver esse exemplo ali em Hebreus capítulo 4, Efésios capítulo 6. Normalmente a palavra de Deus é associada à espada que entra, que faz o juízo, que traz precisão nas questões do coração. E aqui ele se apresenta como alguém preparado e que está curiosamente escondido na aljava do Senhor. Eu estou escondido, aguardando o momento certo, eu estou preparado. Basta o Senhor me retirar e atirar. A aljava está pronta, a flecha está pronta, só estou aguardando o comando. Não tem mais volta. O que ele está falando aqui? Não tem mais volta. E essa ideia de estar escondido na aljava também carrega esse movimento muito interessante de Deus de não dar detalhes sobre o seu plano redentivo. Por quê? Porque a ideia é pregar uma baita de uma peça no diabo. Até que seja tarde demais, o diabo não consegue entender o que está acontecendo. Mesmo com essa proclamação do próprio servo, Satanás deve ter olhado e falado, não estou entendendo nada. E não tinha como entender mesmo. Talvez ele estivesse deduzindo que entendia, mas a missão aqui é clara. Eu vou ser disparado no tempo certo. Fico imaginando Isaías com essa revelação, tentando entender o que está acontecendo ali. Hoje para a gente é fácil, já aconteceu. Mas imagine Isaías. Quando é que isso vai acontecer? Imagine a expectativa. E uma outra questão que talvez deve ter surgido para você, os teólogos mais detalhistas devem ter percebido aí. O Messias é chamado de Israel aqui. Ué, então não é a nação? Não se trata disso. O Messias é chamado assim porque ele vai cumprir o que a nação de Israel deveria ter feito e não fez. Ser esse representante de Deus que faz aliança com todos os povos, ser sal e luz, ser a luz para todas as nações. Esse era o propósito de Deus com Israel desde o princípio. Ele também fala que a sua autoridade é divina. Estou aqui pulando rapidamente, falando dos versículos 1 a 5 aqui. Eu não vou voltar para o texto para não demorarmos muito. E quando nós chegamos no versículo 6 a 7, é o Senhor quem vira para o servo e começa a falar sobre ele. E o que ele vai falar para o servo? O que ele vai falar do servo? Que o alvo do servo é restaurar Israel e iluminar os gentios. Que o preço que o servo vai pagar, e aqui a coisa começa a ficar bastante dramática, é desprezo, é repulsa, é rejeição na sua primeira vinda. Mas na sequência, no versículo 7, você lê o seguinte, que ele, como prêmio, vai ser elevado ao lugar de mais alta honra. Reis se prostrarão diante de você. E aí você já tem uma referência sobre a segunda vinda do Messias. Você pode ler isso depois em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. E quando nós chegamos nos versículos 8 a 12, eu estou fazendo aqui um apanhadão para a gente chegar no versículo 4, que é o foco da mensagem, e aí a gente vai um pouquinho mais rápido. Quando nós chegamos nos versículos 8 a 12, você tem aqui o Senhor manifestando todos os desdobramentos do final da missão do Messias. O que vai acontecer no final dos tempos. Aquele cenário de completude, de realidade histórica completada, finalizada, convergência, justiça feita, restauração de todas as coisas, cumprimentos proféticos plenos, está tudo sendo resolvido. Então é uma promessa sendo feita, é um consolo sendo dado. Tanto é que Isaías, no versículo 13, vai falar assim, o Senhor nos consolou. Por quê? Ele diz, eu vou fazer, e é assim que vai acontecer. O meu povo será consolado, o meu povo será reunido, eles habitarão na terra, e eles habitarão em paz. Mas essa ideia essa visão não é uma visão messiânica, escatológica, exclusiva para o povo de Israel. Essa situação está no centro de uma beleza, de uma grandeza, de uma restauração de toda a realidade criada, queridos. É o centro, mas não é o todo. Isaías, ele exulta. Tanto é que ele convida os montes para cantar, ele convida os céus para cantar.
Isaías está pulando de alegria no versículo 13. Como diria o Simple Minds, alive and kicking. Ninguém entendeu a piada, ok. Ai, minhas referências estão ficando cansadas, né, gente? Preciso renovar o meu repertório aqui. Enfim, Simple Minds é um grupo de pop rock dos anos 80. Mas enfim. Depois dá uma procurada, a música é legal. Estão felizes, Isaías está feliz e saltitante. Uhul! Yupi! Sabe? Lembra do Yupi, que você lia nos gibizinhos lá da Disney? Yupi! Contentamento, há um consolo sendo fornecido. Os versículos 8 a 12 é consolo puro. É regozijo puro. Veja bem, Isaías nem sabe quando é que esse negócio vai acontecer, mas uau, Deus prometeu. Tá joia, tá tudo certo aqui. No versículo 13, então, ele exulta. Mas eu quero chamar a atenção aqui para aquilo que o servo fala no versículo 4, que tem a ver com esse ponto, com essa qualidade que eu destaquei aqui para a gente. Precisava apresentar todo o contexto aqui. O que ele fala aqui? Desculpe, esqueci de colocar para vocês os pontos aqui, né? Os versículos 1 a 5, 6 a 7, 8 a 12, 9 a 13, foi isso que eu acabei de falar agora. Ok, primeira parte do versículo 4. Ele é um pouco estranho ali. O servo chega e fala, ele se apresenta, ele diz, essa é a minha missão, eu sou espada, eu estou oculto, eu sou como uma flecha na aljava do Senhor e eu serei atirado no momento propício. Eu estou preparado. Mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. E aí você fala, ups, deu ruim? Lascou? O que está acontecendo aqui? Nós precisamos ir com calma aqui. O que o servo está afirmando aqui é que haverá, a partir desse momento lá atrás em Isaías, pouca recompensa imediata, pouca recompensa aparente pelo seu serviço. Nenhuma mudança significativa de grande monta acontecerá imediatamente em Israel. E de fato, se você olhar ali em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9 a 11, olha o que João fala. Aquele que é a verdadeira luz, está falando de Jesus, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. É essa aqui a descrição. É isso que o servo está falando aqui no versículo 4. E aí alguém pode dizer, André, mas espera lá, e os discípulos? Turma, gente boa, ponta firme, não é verdade? Não no primeiro momento. Não no primeiro momento. Você lembra da obtusidade dos discípulos logo depois da multiplicação dos pães? Jesus estava falando que ele era o pão da vida que precisava ser comido. Era o trigo de Deus que precisava ser moído. E a turma começa a entrar numa confusão, ali, numa dissonância cognitiva. Eu falei, rapaz, ele está brigando com a gente porque a gente não trouxe um lanchinho para voltar para a viagem. E Jesus fala, pessoal, eu acabei de fazer multiplicação, a gente acabou de alimentar, eu acabei de alimentar 5.000 pessoas. Vocês estão achando que eu estou falando de pão? Eu estou falando do meu propósito. Eu sou o pão da vida que precisa ser comido, que precisa ser rasgado. Um corpo que precisa ser entregue ali. Obtusidade, né? O que falar da insensibilidade, por exemplo, de Filipe, lá em João capítulo 14. Pô, Senhor, a gente está andando há tanto tempo, não, olha, mostra-nos o Pai, vai ficar tudo bem, a gente vai ficar, joinha, resolve o nosso problema, tira as nossas dúvidas. Qual é a resposta de Jesus para Filipe nessa hora? Filipe, estou andando com vocês há tanto tempo, quem me vê o Pai, amigo. Como assim? Insensibilidade total aqui. E a crueldade de Tiago e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, filhos do trovão, lá em Lucas capítulo 9, saindo de Samaria, os samaritanos não quiseram receber Jesus naquela ocasião, o que eles falaram? Senhor, devemos orar para que caia fogo do céu e consuma todo mundo aqui? Não é legal? Acaba com essa palhaçada de uma vez aí, bota fogo nessa tragédia. Samaritano, Jesus, pô, sabe como é que é, não pega bem, chuta o traseiro desse povo. Crueldade, frieza. Além disso, a pretensão da mamãe dos dois, né? Associada aos dois, lembra?
Senhor Jesus, eu não duvido que houvesse alguma piedade ali, queridos, por favor. Mas a mãe chega, né, como uma boa e querida mãe judia que é, querendo definir os destinos da vida dos filhos. Senhor, quando entrares no teu reino, quando definires o teu reino, permita que os meus filhos se sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Por quê? Ali, cúpula. E eu fico imaginando os outros discípulos, por que a gente não teve essa ideia antes, né? Pretensão, e Jesus repreende isso. Falei, vocês estão preparados para tomar do cálice que eu vou tomar? E eles falam, a gente está assim. Fala, sei. Que tal as oscilações de Pedro? Uma hora andando sobre as águas, outra hora quase morrendo afogado. Uma hora declara que Jesus é o Cristo, outra hora tenta impedir o Cristo de cumprir a missão. Uma hora promete fidelidade e no momento seguinte está negando. Sensibilidade, escândalo, abandono, tudo isso é visto ali no Getsemane, quando Jesus é traído, não é? Os discípulos não ajudaram muito eles não apresentaram resultados muito, muito auspiciosos no primeiro momento. Se fosse depender desses resultados, o cristianismo estaria em maus lençóis. Daí a pergunta, será que está funcionando? Será que está funcionando? Será que esse projeto está dando certo? E no primeiro momento, se você lê muito correndo ali o versículo 4 do Cântico de Isaías 49, você fala, parece que o servo está com algumas dúvidas, não é verdade? E aí você fala, tá bom, André, o que isso tem a ver com a gente? Bom, para não ficarmos só na teoria sobre essa questão do parece não está dando certo, permita-me mostrar para você como isso pode acontecer conosco na prática, como comunidade de fé. Olha isso aqui. Isso é um bilhete deixado no carro de um dos membros da igreja, ou de uma pessoa que esteve na igreja no domingo passado no nosso estacionamento. Aprenda a estacionar, irmão. A pessoa que me passou o bilhete à tarde, ela teve uma motivação bastante legítima. André, olha, eu estou de boa, tá? Estou tranquilo, não estou querendo saber quem foi. Eu só fiquei pensando em como um visitante se sentiria se recebesse esse bilhete. E na hora eu concordei com ele, eu estava muito triste, estava bem triste. E eu falei, não importa quem recebeu. Está errado do mesmo jeito. Está completamente errado. As minhas primeiras reações, queridos, foram tristeza e questionamento. Tristeza, puxa, um bilhete deselegante, arrogante, irônico, para dizer o mínimo. Eu não sei quem foi, tá? Se eu soubesse quem é a pessoa, quem é o autor, eu não teria usado esse exemplo aqui, ok? Para não constranger, mas eu não sei quem é. E, ok. Agora, o que mais me chama a atenção é que esse bilhete foi colocado no carro depois de um culto. Logo depois de um culto, onde a mensagem falava sobre combater a idolatria, onde nós mencionamos Mateus capítulo 7, quando Jesus ensina, antes de tirar a trave do olho do seu irmão, tira o cisco do seu. E aqui eu fico me perguntando, será que ninguém aqui é imune a uma infração de trânsito? Todos os que estão aqui, existe alguém aqui que nunca cometeu uma infração de trânsito ou uma barbeiragem na vida para poder escrever um bilhete assim? Eu não teria condições, eu não tenho autoridade para ensinar ninguém a dirigir, porque eu também cometo as minhas barbeiragens. Posso fazer algumas recomendações, e eventualmente se a pessoa me incomodou de alguma maneira, eu procuro, pelo menos é o que eu tento. Eu vou desenvolver um pouquinho mais essa ideia. Quem nunca cometeu uma infração de trânsito, uma barbeiragem? Só quem nunca dirigiu. Ok? O resto... Meu carro está cheio de raladinhos. E a maior parte deles não fui eu que fiz. Acredite, a maior parte deles não fui eu que fiz. Pode conversar com a Elaine, ela está de prova nisso. E nem foi ela.
Nem foi ela. Ok, desculpe. Você deduziu. Vocês são muito feiudos. Eu não estou dizendo que foi ela. Estou dizendo que ela... Foi feito. Estava lá. Foi, cara, acabei de resolver. E agora está aqui, mano. E aí, nessa hora, então, tristeza. E aí vem o questionamento. Deus, o evangelho está funcionando com a gente? A gente acabou de sair de um culto e isso acontece. Que coisa mais desnecessária. Que coisa mais triste. Que jeito, Deus, de terminar o domingo. Eu estava triste no domingo à tarde, eu confesso para você, estava muito chateado. E fui conversando com Deus sobre isso durante a semana, e o Espírito Santo foi ajustando a minha perspectiva. E é sempre bom a gente conversar com Deus, porque a gente, num primeiro momento, a gente se olha acima da situação, não é verdade? Não, eu não faria isso. Eu cheguei a mencionar agora, eu procuraria, tal, tá, eu creio que sim, agora conhecendo a situação. Mas antes eu preciso falar alguma coisa aqui, para não ficar algo... para não ser aqui equivocado, eu preciso seguir aqui aquilo que o Espírito está me colocando para falar nesse momento. Queridos, qualquer um de nós seríamos capaz de escrever um bilhete assim, ok? Qualquer um de nós. A gente acha que não, a gente gosta de pensar que não, mas qualquer um de nós poderíamos escrever um bilhete assim. Só precisamos de um descuido com o nosso coração e uma ocasião para a gente fazer isso. É esperado que nós não façamos, mas qualquer um de nós pode fazer isso. E com isso eu quero aqui dizer a esse irmão ou essa irmã que escreveu esse bilhete, não sei quem é, como eu disse, e eu quero pedir licença para você para dizer apenas uma coisa: Deus ama você. Deus ama você. E em Cristo eu também te amo. E não me vejo melhor do que você em nada, mas eu preciso te dizer, você deu um mau testemunho ao sair do culto na semana passada. E você causou perturbação na vida de 2 famílias, pelo menos. Na vida do meu irmão, que recebeu o seu bilhete, e depois na minha vida, na vida da minha esposa. Você causou perturbação, você trouxe perturbação para a nossa comunhão, e isso não está correto. Então eu quero dizer para você, arrependa-se do que você fez, peça perdão a Deus, refugie-se na graça dEle e conte comigo, conte conosco, porque nós todos precisamos da mesma graça que você. Ninguém aqui é melhor. E todo mundo aqui tem uma habilidade de escrever, de usar palavras para ferir. Você não é o único. Mas nesse momento aqui eu preciso usar o teu exemplo. Porque ele foi público. Ele foi público. Nós precisamos lembrar, essa semana aqui, coincidentemente, no dia seguinte, foi interessante que veio no dia seguinte isso. Eu recebi uma citação atribuída a John Piper, eu não sei se é ele mesmo ou não, mas que me ajudou muito a ganhar, a lembrar. São coisas óbvias que a gente já sabe, mas, puxa, que bom ler isso nesse momento, me ajuda a tratar dessa questão no meu coração e até a perspectiva correta sobre isso aqui, né? Ele falou assim, olha, é uma citação atribuída a ele: na conversão Deus tira você da lama, e na santificação Deus tira a lama de você. Achei muito legal isso aqui. Porque todos nós ainda temos lama que precisa ser retirada da gente. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Quem aqui se considera zerado, pronto para ascender aos céus? A gente já faz uma oração aqui, as portas do céu se abrem e você já sobe. Todos nós temos lama que precisa ser retirada da nossa vida. Todos nós. A minha só não foi manifestada num bilhete mal criado, mas ela é manifestada de tantas outras formas, tão ou mais mal criadas, e precisam de correção. E sempre que há um erro público, ele deve ser tratado publicamente. Ele deve ser tratado de uma maneira que todos aprendam. A palavra nos instrui a isso. É assim que funciona a disciplina bíblica. Não para constranger quem quer que seja, mas para mostrar o caminho não é esse, o caminho é outro. O jeito de Deus é esse. Essa é a forma. Todos nós ainda temos lama a ser retirada dos nossos corações e vidas. Não é verdade? Eu estou dentro. Senhor, tem muita lama para ser retirada aqui.
Será que está funcionando, Senhor? Será que o Evangelho está funcionando aqui? Sim, é claro que está funcionando. Sem dúvida alguma está funcionando. Nós teremos tremores, teremos tropeços aqui e ali, mas sim, está funcionando. A lama está sendo retirada de quem persiste em caminhar com Cristo e de todo aquele que se arrepende dos seus pecados, de todo aquele que verdadeiramente é salvo por Jesus. A lama está sendo retirada. E você vai ficar sem lama na eternidade. Fique tranquilo em relação a isso. Mas Deus sabe que a nossa resiliência é meio complicada. Eu estou vendo que você está tentando ler a cartinha aqui. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Tá bom? Fique calmo, eu chego lá. Mas Deus sabe que a nossa resiliência precisa de um empurrãozinho de vez em quando, de um encorajamento de vez em quando. E então faz isso aqui. E isso aqui é a redação de uma criança de 9 anos que assistiu à aula de escola bíblica dominical dos adultos a semana passada sobre soteriologia e, estimulada pelos pais, escreveu aquilo que ela havia entendido sobre a aula. Os pais, ok, escreva. Eu não vou ler toda ela, e eu vou ver se eu consigo ler alguma coisa. Mas eu quero pegar aqui e pensar algumas coisas. Então ela fala soteriologia, doutrina da salvação, salvação. Quem pode nos salvar? Ok? Vou pular um pouquinho. Antes de Jesus, quando as pessoas pecavam, elas matavam. Ela observou tudo isso aqui na aula, ok? As pessoas, elas matavam um cordeiro e colocavam a mão sobre a cabeça do animal para todo o pecado que estava na pessoa ser transferido para o animal. Era isso que acontecia mesmo no Antigo Testamento. Salvação é quando você recebe Jesus como um único e suficiente Salvador. Jesus não morreu por todas as pessoas, ele morreu pelas pessoas que creem nele. Ela já tem, inclusive, um viés calvinista 5 pontos aqui. Não sei se ela sabe disso. Precisamos conversar. Não é uma questão essencial, mas foi uau! Ela é uma tulipiana. Tá bom. E aí, olha só que bonitinho o final. Tem um versículo na Bíblia que fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Este versículo fica em João 3,16. Nunca mais diga para mim que seu filho de 10 anos não tem condições de entender um culto, não tem condições de entender uma mensagem. Ele sempre vai pescar alguma coisa. E à medida que ele avança em maturidade, ele começa a fazer as conexões. 9 anos, numa EBD de adultos, sobre doutrina. Levante o sarrafo, ao invés de abaixá-lo. Você está levantando o sarrafo do seu filho na escola, no esporte, na profissão, seja lá onde for, levante o sarrafo na vida com Jesus também, sobretudo. Esse é o maior sarrafo. Diante disso, não surpreende o que o servo afirma no restante do versículo 4. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Você sabe, Jesus, sabe, ele tem entendimento do que ele passará. O filho sabe o que ele vai sofrer. Mas eu serei recompensado. A missão valerá a pena. Queridos, se nós queremos andar com Cristo e sermos uma igreja que atende ao chamado, nós devemos perseverar no cumprimento da missão, ainda que nós não vejamos sinais imediatos de frutificação e eventualmente pisemos nos calos uns dos outros e recebamos bilhetinhos mal educados por causa disso. A lama está sendo tirada. Na verdade, você e eu fomos tirados da lama e a lama está sendo tirada de cada um de nós. A missão vale a pena. É simples assim. Não é à toa que Isaías termina com esse cântico. Cantem os céus, alegrem-se a terra e rompam em cânticos os montes. Pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Olha que promessa maravilhosa essa. Existe uma promessa. Essa promessa tem uma face. E essa face é a face do Messias, o Senhor, o servo do Senhor, o próprio Deus. E ele será bem-sucedido em sua missão até o fim, como tem sido até aqui.
vai valer a pena. Já valeu. Valeu demais. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós cantarmos juntos essa última música. Pessoal aqui do louvor, por favor, vem enquanto eu oro. E eu quero convidar você a cantar com essa disposição de que valeu a pena mesmo.